Olá, gente. Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu vou procurar desenvolver uma discussão sobre o conceito de conservadorismo e a forma como ele foi abordado no livro, no vídeo de um canal de um cara chamado Lobo Conservador, que eu acho que, na verdade, ele é pseudo-conservador, no entanto, acusando os conservadores reais de serem pseudo-conservadores. Então eu vi uma confusão ali e procurei desenvolver uma discussão em torno disso. Eu recomendo que você, se o vídeo por acaso ficar muito longo, coloque na velocidade 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido, para facilitar. E faça isso nos outros vídeos também, se você quiser assistir os outros vídeos do meu canal, que eu agradeceria muito. Vamos começar aqui analisando que o vídeo começa com a problematização da definição de conceitos nas ciências humanas, que é algo que eu inclusive concordo com grande parte da abordagem do Lobo dito conservador aí. Porque ele falou que existe uma confusão de conceitos, que é difícil você definir um conceito de forma precisa na área das ciências humanas, e é justamente pelo fato que eu tinha citado nos vídeos anteriores, de a mentalidade humana ter uma liberdade praticamente inabarcável e imprevisível, e ter uma quantidade imprevisível de combinações diferentes de formulações de atitudes que a pessoa pode tomar. Então, como isso interage numa coletividade com várias pessoas tomando atitudes imprevisíveis, é algo muito complexo. Então, todos os conceitos como democracia, Estado, nação, os conceitos das ciências humanas vão ser sempre provisórios e relativizáveis, porque sempre vai ter que existir um meio não muito seguro de definição sobre algo dessa realidade. Mas existe um limite interno em cada conceito. Como eu falei, conceito de esquerda, de marxista, é algo extremamente maleável, extremamente complexo você dizer que é marxista, porque tem dezenas de diferenças entre um marxista e outro, mas dá para você ver um limite interno ali. Então, se, por exemplo, o marxista pode falar, não, o Ciro Gomes é um idiota, o outro pode falar, não, o Ciro Gomes é legal, eu apoio, o outro pode falar, o Lula é um idiota porque ele errou, porque ele favoreceu a burguesia, o outro pode falar, não, o Lula é muito foda, mas nenhum marxista vai pegar e falar, não, o Bolsonaro é ótimo, as pautas do Bolsonaro são ótimas, e o PSL tem que continuar governando do mesmo jeito ao longo de vários anos. Nenhum cara vai falar isso. Então existe um limite interno ao quanto você vai estender um conceito. E aqui eu vi esse problema na abordagem do Lobo Conservador. O vídeo dele começa assim, eu transcrevi aqui, então vai ser um react sem ser um react. Eu vou falar que ele falou no vídeo e procurar comentar. Então ele fala, o mundo basicamente possui tantas doutrinas e teorias, conceitos e tantos ideais que às vezes eles acabam se mesclando uns com os outros, e daí surgem novas ideologias, novas visões de mundo, e com isso chega a ser difícil ou quase impossível nomear cada variação de doutrina, e acaba que ideias diferentes são chamadas pelos mesmos nomes. Por exemplo, as ideias de conservadorismo que eu defendo nunca serão perfeitamente as mesmas ideias de conservadorismo que outros que se dizem conservadores defendem. E aqui eu concordo plenamente pelo que eu acabei de explicar. É problemático você definir um conceito nas ciências humanas, e isso exige um processo dialético e até retórico e de uma análise de acontecimentos históricos para definir alguma coisa. Então a definição vai ser sempre relativizável e complexa para ser elaborada. No entanto, ela é possível, e é possível você ter alguma segurança na veiculação dessas ideias, porque tem um limite interno. Então até aqui eu concordo. Depois ele falou, o ponto é que o adjetivo conservador por si só não significa absolutamente nada. A palavra conservador é apenas um símbolo que carrega consigo uma ideia, e aí sim, a ideia por trás da palavra é que realmente importa. A palavra conservadorismo é apenas um símbolo utilizado para se referir a essa ideia.
E é exatamente por isso que é importante definirmos bem cada palavra, para evitar qualquer tipo de confusão semântica acerca dela. Pois bem, o problema é que às vezes muitos conceitos não são atrelados ao mesmo símbolo, à mesma palavra. E é exatamente isso que ocorre com o conservadorismo. E aí que tá, isso aqui eu discordo. Porque acontece o seguinte, quando ele diz que a palavra conservadorismo é um símbolo que se refere a uma ideia, que o importante é essa ideia, ele está dizendo que essa ideia é intrínseca ao símbolo. Então ele está dizendo que o conservadorismo tem uma essência intrínseca a ele que não depende do que as pessoas chamam de conservadorismo, não depende das relativizações que acontecem na sociedade, e que ela tem um valor, vamos dizer, externo à realidade social que vale por si mesmo. E isso aqui contradiz o que ele fala anteriormente, que existe uma confusão nas discussões dos conceitos sobre política. Porque existe essa confusão justamente porque existe vários matizes de cada ideologia política, existe vários matizes de cada denominação. Então, para você chegar a um conceito possível de ser usado em uma discussão, em uma análise política, que vai se aplicar de forma, na medida do possível, segura, você tem que levar em conta essas relativizações e essa complexidade. E aqui ele está agindo justamente como se não existisse essa complexidade, como se fosse possível você pegar o conceito conservadorismo, Estado, nação, e existe uma única significado daquele conceito que não depende de uma análise abrangente, plural e dialética para ser definida, como se ele tivesse um conceito por si só, como, sei lá, o conceito de árvore. Existe a árvore na natureza, você observa as árvores e o conceito a palavra árvore vai estar sempre se referindo àquele objeto preciso que dá para você observar materialmente, pegar, por mais que ele varie, uma coisa palpável. Como se as ciências humanas fosse a mesma coisa, o conservadorismo fosse uma coisa que você olha ali, é palpável, dá para você pegar, medir, quando na verdade nas ciências humanas isso não acontece jamais. Todos os conceitos vão ser relativizáveis e vai ser necessário uma elaboração dialética. É possível você fazer uma discussão com conceitos mais ou menos seguros, mas é preciso muita elaboração dialética e análise, inclusive, do desenvolvimento histórico daquelas ideias para você dizer isso. Não existe conservadorismo é tal ideia. Aí essa ideia vai estar nessa essência de forma fixa e linear, que vai ser sempre analisado assim. Então aqui houve uma contradição no vídeo dele, pelo que eu vi. Depois ele vai desenvolvendo. Há quem diga que ser conservador é atribuir ao Estado a função proibicionista, eu acho. A função de proibir drogas, casamento gay e censurar esquerdistas, ou seja, dar apoio ao Estado para cumprir seu papel regulatório também na moral. Ou seja, ele está dizendo, tem uns malucos aí que dizem que o conservador é aquele que acha que o Estado tem que regular as drogas e tem que valorizar a manutenção da ordem na sociedade, mas isso aí são malucos. O conservadorismo de verdade não é nada disso. Depois ele vai dizendo aqui, alguns dizem que é ser nacionalista, venerar os símbolos nacionais e etc. Aí outros dizem que conservador é ser somente cético em relação a revoluções e ideologias revolucionárias, melhor dizendo, ser cuidadoso ao apoiar mudanças, ou algo assim. Então, se você for ver o livro pelo que eu vi mais ou menos, eu não cheguei a ler o livro todo, mas pelo que eu vi do livro do Roger Scruton, entrevistas dele, ele define o conservadorismo exatamente como isso que está aqui, basicamente. E o conservadorismo burkeano também é isso que está aqui, a atitude cética em relação às mudanças abruptas na sociedade por parte do Estado. E um apoio, sim, à existência do Estado, à existência de leis, só que essas leis têm que ser baseadas nos costumes da sociedade e não passar por cima desses costumes baseados numa ideologia racionalista, ou sei lá, como houve na Revolução Francesa. Então, assim, essa é a definição clássica do conservadorismo, desde que nasceu no Edmund Burke e o Roger Scruton e tudo mais. E aqui pro lobo conservador, o Roger Scruton, o Edmund Burke, todos eles são falsos conservadores e 99% dos conservadores são falsos conservadores. Os conservadores de verdade, pelo que ele analisa aqui posteriormente, são os anarcocapitalistas. E eu achei isso aí uma distorção absurda. E depois ele vai desenvolvendo aqui. Geralmente, um conservador tradicional brasileiro mistura um monte de pautas coletivistas numa só e chama isso de conservadorismo. Portanto,
nessa bagunça que é o conservadorismo brasileiro, um pseudo-conservadorismo, na verdade, e aqui ele contradiz novamente aquilo que ele estava falando antes da complexidade da definição de conceitos nas ciências humanas. Que ele falou, não, aqui nas ciências humanas é muito difícil ver o conceito, porque o meu conceito de conservadorismo não é o mesmo conceito do fulano e do outro e tal. Então, pelo que ele vinha dizendo, você tem que se concluir que, porra, então para você definir o que é conservadorismo, o que é socialismo, você tem que fazer uma análise dialética de várias concepções diferentes para tentar incluir uma unidade, para tentar abranger uma unidade entre todas essas visões diferentes, e essa análise vai ser a essência desse conceito. E se não existir essa essência, vai existir pelo menos uma tensão interna de tendências que todos eles têm. E essa tensão interna, então, vai ser a essência, mesmo não sendo uma análise objetiva. E aqui ele faz o contrário. Ele diz o contrário. Não, essas formas de conservadorismo diferentes não precisam ser analisadas, não precisa ser feita um trabalho dialético para definir isso aí, porque todas elas são pseudo-conservadoras. O conservador de verdade é o que eu vou defender aqui, que depois ele diz que é o anarcocapitalismo, né? Implicitamente e tudo mais. Aí, o prosseguimento do que ele fala na realidade, precisamos distinguir o conservadorismo consistente desse monte de doutrinas coletivistas, relativistas, que se travestem de conservadorismo e proibicionistas. Então, assim, ele não sabe o que é coletivismo, porque o coletivismo não é você aceitar a ideia do Estado, porque senão todo mundo na história sempre foi coletivista. O único que não é coletivista é ele e meia dúzia de anarcocapitalistas. O coletivismo é você aceitar o detrimento da consciência individual a favor da consciência coletiva, no sentido de que tipo, a vida humana não vale nada porque você pode descartar, a vida o que importa são as mudanças coletivas no nível macro da sociedade. Então, se você matar milhares, centenas de milhares de pessoas, desde que seja para a coletividade ficar melhor ou evoluir, daqui a não sei quantos anos vai ficar bem. Isso que é o coletivismo. Agora, você acha que a pessoa aceitar a existência do Estado, então a pessoa é coletivista? Então, Ronald Reagan é coletivista, Winston Churchill é coletivista, e por aí vai. Isso aí, porra. Aí, pelo amor de Deus, você acha que o João Moedo é coletivista porque ele aceitou fazer parte dessa palhaçada que é a eleição democrática do Estado? Aí você está de sacanagem. E o que ele desenvolve depois é o seguinte: para facilitar, temos que dar o nome a uma visão não muito conservadora, usando neologismo e tudo mais. E aí ele diz, não, essa visão aqui bagunçada, corrompida, é o neoconservadorismo. Então vamos chamar isso aqui de neoconservadorismo para facilitar, que aí a gente põe todos esses falsos conservadores no mesmo balaio. Na realidade, adquiriu um tom pejorativo, como alguém que segue uma versão diferente do que realmente do que é uma ideia realmente consistente, do que é o ser conservador. Então, neoconservadorismo, esse termo neo é um termo pejorativo. Então, o Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, o Winston Churchill, o Donald Trump, o George Bush, todo mundo é pejorativo, tem que ser visto de forma pejorativa, porque eles eram falsos conservadores. 99% dos conservadores tem que ser visto de forma pejorativa, porque são falsos, e o único conservador verdadeiro é o tal do lobo conservador, que é anarcocapitalista, e meia dúzia de anarcocapitalistas. E depois ele fala aqui que existe uma proximidade entre o conservadorismo e o socialismo, simplesmente porque eles defendem a existência do Estado. Então, olha, socialistas defendem a existência do Estado, muitas vezes forte e interventor, além do coletivismo, e que isso teria em comum com os supostos falsos conservadores aí. Então, depois ele diz que ele se surpreende aí com esses falsos conservadores não perceberem que o Estado é uma ideia revolucionária. E que, na verdade, o Estado é uma ideia coletivista e revolucionária e, portanto, anticonservadora. Mas acontece o seguinte, qual que é a definição de revolução? No geral, é uma mudança muito profunda na sociedade. O termo mais técnico, mais específico, seria uma mudança absoluta da sociedade de cima para baixo, que procurasse mudar todos os aspectos da vida dos cidadãos. Então, por exemplo, nesse sentido, a Revolução Americana não foi revolução, porque ela foi
luta pela garantia de direitos que já existiam, não era uma tentativa de mudar a sociedade de cima para baixo. E o que acontece? A Revolução Americana acabou com o Estado? Não. Existiu o Estado federativo lá do jeito deles, que tinha mais liberdade para os estados, liberdade de comércio e tudo mais, mas não acabou com o Estado. Então, só que aqui, para o lobo conservador, a Revolução Americana é a mesma coisa que a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, que os bolcheviques, porque o Estado também é uma ideia revolucionária. Então, eu tenho a dizer que a definição clássica do conservadorismo pela definição clássica do conservadorismo, o Estado não é uma ideia revolucionária pelo seguinte: o conservadorismo, como ele disse aqui, que é uma ideia deturpada do conservadorismo, mas que na verdade a ideia de que todo lugar que você pesquisa para ver o que é conservadorismo, a ideia que aparece é essa, que é o ceticismo em relação a revoluções e ideologias que procurem transformações abruptas na sociedade. Esse ceticismo sempre existiu. Então, se tem uma ideia de acabar com o Estado abruptamente, como o anarcocapitalismo, essa ideia vai ser uma ideia para mudar a sociedade em todos os aspectos. Então, a ideia da abolição do Estado é revolucionária e a manutenção do Estado é conservadora. Porque o conservadorismo se baseia no quê? No hábito, nos costumes. Então, se no hábito, nos costumes, na história, nos dados históricos foi mostrado que o Estado é capaz de resolver alguns problemas, então é melhor você confiar no Estado, ainda que ele tenha muitos problemas. Ainda que ele tenha muitos problemas, é preferível uma mudança gradual que aperfeiçoe o Estado do que simplesmente acabar com o Estado. E essa argumentação ganha força com o exemplo dos Estados bem-sucedidos. Porque aqui, pelos anarcocapitalistas, eles sempre falam, não, o Estado é uma gangue, o Estado vai sempre dar merda, não sei o quê. Mas aí, beleza, você olha a sociedade da Nova Zelândia, da Austrália, do Canadá, da Dinamarca, da Suécia, da Noruega, da Suíça. Esses estados são gangues, esses estados geraram uma situação caótica da sociedade, está todo mundo vivendo, passando fome, porque o Estado é inaceitável. Está acontecendo isso? Então, a própria existência dessas sociedades saudáveis mostra que o Estado pode sim ser reformado e ser aperfeiçoado. E que não necessariamente ele tem que ser acabado de uma hora para outra, tem que ser acabado de uma hora para outra. E a ideia de que ele tem que acabar de uma hora para outra é sim uma proposta revolucionária e não a manutenção do Estado. O que é uma proposta conservadora é a manutenção do Estado conforme ele vai gradualmente se aperfeiçoando. Outra coisa outra parte dessa linha de raciocínio, que ainda volta naquele primeiro ponto que eu estava falando, da definição dos conceitos nas discussões sobre política, vem ao caso do que é ser conservador. Como você define o que é ser conservador, o que é ser socialista, o que é ser liberal e tudo mais. Ele parecia que estava no caminho certo, nas primeiras frases aí do vídeo, e depois postou que ele se corrompeu totalmente, porque quando ele taxou todo mundo que não concorda com ele, todo mundo que não é anarcocapitalista de falso conservador, de pseudo-conservador, ele mostrou que ele não está consciente da complexidade que é o processo dialético de elaboração de um conceito das ciências humanas. Então eu poderia dizer, só existe uma forma de ser conservador e as outras são falsas? Não, porque senão existiria uma essência dentro do próprio conceito de conservadorismo que é palpável, que é mensurável, vamos dizer, por assim dizer, e que tudo que foge daquilo é errado. Nas ciências humanas não acontece isso. Nas ciências humanas sempre, para você ver o que é cada conceito, tem que ser um processo dialético. Então, tem os caras tipo Paulo Cogos. Esse cara que provavelmente segue Paulo Cogos, ele postou o vídeo do Paulo Cogos e tal, que ele fala, não, eu sou conservador, mas eu sou conservador só nos costumes. Eu não sou conservador politicamente, não acho que o Estado, sou contra o Estado, porque o Estado é uma monstruosidade, não sei o que, é contra a minha moral, então eu sou conservador e sou contra o Estado. Tudo bem. Você falar que de alguma forma, porque você apoia os valores cristãos, você é cristão religioso, você quer preservar aqueles costumes no âmbito pessoal, mas no âmbito político você acha que não deve se misturar e tal, você pode dizer que você é conservador sim, eu não tenho nada contra. Agora você dizer, não, essa vertente de conservadorismo, que é 0,01% das pessoas que se denominam conservadoras, é a certa, é a única certa, e 99,9% dos conservadores, que são aqueles que defendem sim o Estado como regulador da ordem social, está errada, aí você está viajando. Aí você não tem ideia de como que você desenvolve uma discussão sobre ciências humanas. E acontece que assim, essa concepção do Paulo Cogos e do tal do lobo
pseudo-conservadora aí, como ele gosta de dizer, esteja certa, pode ser, eles podem ser considerados conservadores. Mas, por exemplo, aí quando ele falou, não, tem esses falsos conservadores aí, que acreditam no Estado, que não sei o quê, aí foi passando a imagem do Bolsonaro, a imagem do Nando Moura e tal. Então, tipo, Nando Moura e o Bolsonaro são falsos conservadores. E o verdadeiro conservador é o lobo conservador, o Paulo Cogos, os anarcapitalistas. Aí você está viajando. E 99% dos conservadores seguem essa concepção de que o Estado pode interferir sim na sociedade para a manutenção de uma ordem, desde que essa intervenção seja legitimada pelos costumes e pelo hábito e pelo consenso democrático da maioria da população. E que entra o negócio que eu falei no outro vídeo, eu defendo o Estado cagar regras. Por exemplo, se a maioria da sociedade é cristã e acredita em Deus e tal, tem Deus seja louvado na moeda, tudo bem. Isso pode ser injusto, pode ter uma pequena injustiça aí com os ateus e tudo mais, mas é uma coisa que foi legitimada pelo hábito e pelo diálogo democrático. Eles chegaram ao consenso de que aquilo é legítimo. Então, 99% dos conservadores seguem isso. Então, é certo você falar que essa definição de 99% é errada, que está certa é a do Paulo Cogos e do Lobo Conservador? Não, claro que não. Você pode dizer que as duas podem... Você pode buscar uma essência entre essas duas, e que é um processo que eu não... É um processo que eu busquei o livro do Mário Ferreira dos Santos para basear como que se elabora. O livro Análise de Temas Sociais. E ele desenvolveu isso aqui de forma muito elaborada, que eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo nem dinheiro ainda, mas talvez um dia eu faça. Mas pelo que eu vi aqui, por exemplo, quando ele define socialismo, ele fala, no geral, o que seria o socialismo. A ideia do socialismo que é a essência de todas as outras concepções. Aí ele cita aqui, pode-se dizer que é socialista toda doutrina que defende, né, a posse e mobilização dos meios de produção e da propriedade privada, que passam a ser administradas por organizações coletivas com a finalidade de assegurar a satisfação das necessidades de todos os membros da sociedade. Beleza, essa é a definição do socialismo, que é a essência que está comum a todas elas. Ele viu socialismo reformista, socialismo marxista, socialismo proudhoniano, socialismo não sei de onde, e viu que tem essa essência em comum. Aí, a partir dali, desse processo dialético, de comparação de várias definições diferentes, ele viu aquilo que tem em comum. Do conservadorismo eu também poderia fazer isso, mas não tenho tempo para fazer, mas basicamente seria vendo Paulo Cogos, vendo que se diz conservador, mas que eu acho que o conservadorismo meio suspeito, porque o anarcocapitalismo, eu acho que a ética do anarcocapitalismo, no princípio de não agressão, se sobrepõe necessariamente aos valores religiosos, como no exemplo que eu dei, porque se for a minha religião é contra a proporcionalidade na violação de uma propriedade de alguém. Por exemplo, se você roubou um pão, a minha religião é a favor de cortar a mão da pessoa. Pelo princípio de não agressão, não é. Então, pelo anarcocapitalismo muçulmano, sei lá, que tem essa interpretação, vai necessariamente ter que se submeter ao princípio de não agressão. Então, ele é antirreligioso. Mas, enfim, isso é a minha interpretação. Considerando várias interpretações diferentes do conservadorismo, você pode dizer que o que existe em comum é a manutenção de uma verdade transcendente em detrimento das propostas revolucionárias de reestruturação da sociedade, eu acredito. E essa verdade transcendente pode ser transcendente no caso da religião, como do conservador tradicionalista e tal, ou transcendente por ela ter autoridade do hábito e da maioria da sociedade ter se acostumado com aquilo, do hábito e do costume, como, sei lá, conservadores ateus, que eles veem o conservadorismo como um ceticismo em relação a ações revolucionárias do Estado. Pode ser ateu, muito bem. Mas aí é uma verdade transcendente, porque ela transcende a racionalidade imediata de forma de elaborar as propostas na medida que ela confia no hábito. Então eu acho que essa poderia ser a essência do conservadorismo. Mas eu não sei, não tenho tempo para elaborar isso. Pretendo elaborar um dia, mas por enquanto não. Aí, a partir dessa definição do socialismo, o Mário Ferreira vai vai desenvolvendo aqui as etapas da constituição interna do socialismo. Então ele vai falando a causa, as 4 causas vamos dizer, da realização do socialismo. Teria causa material, meios de produção e propriedade privada, causa formal,
posse, mobilização e administração social dos mesmos, causa eficiente, a comunidade organizada, comunidade organizada coletivamente, ou algo assim, e a causa final é a satisfação das necessidades de todos os membros da sociedade. Então ele foi destrinchando aqui metafisicamente, vendo as 4 causas de Aristóteles, os elementos do socialismo que estariam presentes em toda manifestação possível de socialismo. E aí depois, a partir de como vai acontecer cada uma dessas causas, ele foi distinguindo as formas diferentes de socialismo. Aí quando ele falou, os meios quanto ao processo e a vis empregada podem distinguir-se pela vis persuasiva quando não se emprega a força física, mas apenas a persuasão. Tipo, é o meio pelo qual você vai realizar o socialismo, que eu acho que é a causa eficiente, se eu não me engano, que ele distingue. Aí aqui, no primeiro caso, temos o processo evolucionário, dentro dos quadros jurídicos vigorantes com reformas de base, como o socialismo reformista. Então ele vai dizer assim, se o processo pelo qual o socialista vai elaborar, pretende realizar o socialismo é pelo vis persuasiva, quando não se emprega força física, apenas a persuasão, aí é o socialismo reformista. Aí depois ele vai distinguindo e tal, e aí depois ele fala, no segundo temos o processo revolucionário, que é pela vis violenta, pelo emprego da força contra a vontade dos oponentes. Aí ele fala, no segundo caso, que é esse, temos um processo revolucionário, que implica a destruição dos quadros jurídicos vigorantes referentes à oposição ou ilegalidade da transformação social. Temos o socialismo revolucionário em geral. E aí pelo emprego combinado de ambas as forças, é o terceiro caso, que aí seria o socialismo, vamos dizer, que mistura esses dois e tal. Então, o Mário não sai falando, não, socialista é só quem concorda comigo e quem concorda com o Proudhon, sei lá, quem não é socialista, foda-se. O Mário diz, não, socialismo, metafisicamente, a essência da ideia do socialismo, que é presente em todos os discursos que se denominam socialista, é tal, e aí ele vai se desenvolvendo, tem pelo meio que ele vai usar para chegar no socialismo, tem a distinção. O socialismo reformista é aquele que procura persuadir, o socialismo revolucionário é aquele que procura impor na base da força e tudo mais. Então aí nessa definição do que é socialismo, você vê como se define um conceito nas ciências humanas. Que mesmo, apesar da filosofia política do Mário, eu acho que muita gente vai achar também que é a pior parte da filosofia dele, porque ele defende anarquismo, defende um monte de bobeira aí, mesmo assim ele é grandioso, porque é o nosso maior filósofo e tal, tudo que ele defendia tinha um fundamento, no mínimo, que merece todo respeito, apesar da gente discordar, pelo menos eu discordar do anarquismo, dessa bobeira aí. A forma como ele fundamenta isso, como ele desenvolve o discurso sobre política, merece todo respeito. E a gente tem que saber aproveitar isso nas nossas discussões sobre política, eu acredito. E aqui nesse vídeo do Lobo Conservador, deu para ver que ele está precisando ler o análise de temas sociais para saber como você define um conceito nas discussões políticas. Porque a forma como ele defendeu o conservadorismo, tipo, não, conservadorismo é o meu conservadorismo aqui dos anarcocapitalistas, que é seguido por 0,001% das pessoas que se dizem conservadoras, é o verdadeiro, e o que é de 99,9% da população, do Bolsonaro, do Ronald Reagan, do Winston Churchill, da Margaret Thatcher, sei lá, é um pseudo-conservadorismo, é uma distorção da ideia original do conservadorismo, que para ele eu não sei como que é o anarcocapitalismo, é tudo falso, é pseudo-conservadorismo, que é neoconservadorismo de forma pejorativa e tudo mais. Isso aí é uma viagem. Até porque se ele for buscar a essência do conservadorismo, a essência é o Burke. A essência é o ceticismo em relação às instituições e, no entanto, confia no Estado desde que a imposição que o Estado realiza seja legitimada pelo hábito, pelos costumes e pelo consenso democrático. Você não viu o Edmund Burke levantando aí bandeira da anarquia. Então, se tem algum conservadorismo aí que está deturpado, é o conservadorismo do senhor Lobo Conservador e do senhor Paulo Cogos, que são os ANCAPs que querem ser mais conservadores do que os conservadores. Então, é isso que eu queria passar.
não pretendo dar uma resposta definitiva para isso, porque eu teria que trabalhar muito, estudar muito, Mário Ferreira, Aristóteles, eu não tenho tempo para isso, mas eu quero apenas registrar as minhas impressões para contribuir com o debate e até para registrar mesmo para que eu próprio no futuro desenvolva melhor essas ideias. Então, muito obrigado. Assista os outros vídeos do canal, aumente a velocidade para ficar mais fácil quando ficarem longos. Muito obrigado.